Crônicas, capítulo 2, a partir do versículo 25. Vamos ficar em pé para lermos a palavra do Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir-me em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam pai e mãe do menino admirados do que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém. Que a tua palavra, Deus, avive os nossos corações. Que a tua palavra transforme os nossos corações. Que a tua palavra ilumine as nossas mentes. E que a tua palavra nos eleve a um patamar maior na fé e no serviço de Cristo. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode se assentar aí. Conforme o tempo vai se passando nas nossas vidas, e nós começamos a perceber que nós temos mais passado do que futuro, muitas indagações começam a subir no nosso coração. Quando somos jovens, e eu me lembro da minha adolescência, de 14, 15 anos, me lembro também depois daquele tempo que fui jogador de futebol, e a velhice estava muito longe de mim. E eu tinha a impressão que jamais ela chegaria. Eu via as pessoas velhas, mas não conseguia enxergar que um dia elas foram novas também. E ano 2000, naquela época, era uma coisa muito longe. A gente não concebia a ideia do mundo chegar no ano 2000. Mas você vai trilhando o seu caminho, você vai vivendo a sua caminhada, e de repente você já não se sente mais adolescente. Você passou dessa fase, você tem muitos questionamentos na sua mente, muitas dúvidas em relação
ao que você é, ao que você quer, ao que você espera. Aí chega uma determinada fase da nossa vida que a gente quer casar, a gente quer constituir família. As moças querem, ou queriam antes, né, no meu tempo, estou falando do meu tempo, elas queriam entrar na igreja de branco, né, e queriam ter aquele momento épico de abraçar o príncipe encantado, de beijar a princesa. A gente tinha sonhos, a gente formava sonhos. E essa fase passa também. Ela passa, e como a fase de adolescente não volta nunca mais. Aquele dia, graças a Deus, que eu esperei a Rosana 1h05 na igreja, não volta mais, graças a Deus, foi só aquele dia. Já pensou você esperar 1h05 a bichinha entrar na igreja? Né? E os irmãos, Dani, eu acho que ela desistiu. Ah, rapaz, ela foi embora. E eu comecei a ficar com o coração meio ansioso, meu irmão. Foi uma coisa difícil na hora, né? E todo mundo olhando para mim, né? Graças a Deus ela chegou. Mas passa. Aí depois que você casa, o que você espera? Você espera ter um filho, com raras exceções, né? Tem pessoas que não querem ter filhos. Mas essa coisa de ter filhos é de Deus. Esse desejo no coração de ter filhos é de Deus e pertence a Deus. Geralmente quem está alinhado com Deus e com os propósitos de Deus quer constituir uma família, quer ter filhos. E a gente fica esperando. Quando eu era adolescente, eu nem imaginava que um dia eu iria ser pai, nem pensava nessa hipótese. Mas depois que eu me casei, eu já achava que eu era mais velho para ter filhos. Eu tinha já 29 anos quando eu me casei. Mas aí veio a Carol. E a Carol foi a nossa alegria naquele tempo, não é? Nós beijávamos, abraçávamos, mordia, rolava ela na cama, para cima e para baixo. Ela ria, ela chorava, ficava doente, como todo nenê, não é? Como seu filho também, e como você que vai ter filho, né? Graças a Deus também nunca mais pisei na Carol. Ela tinha que dormir comigo com a mãozinha assim, ó. Eu punha a mãozinha no berço, no Moisésinho assim. E um dia ela caiu, escorregou e caiu. Eu fui levantar, pisei em cima. Você acredita? Estava meio, a luzinha só do abajur. Eu senti aquele... Nossa, eu falei, matei, Rosana. E... Jesus, irmã, já pensou? Eu era mais magrinho, graças a Deus. Mas Deus, acho que pôs um escudo na barriga dela, né, e eu não matei minha menina ali. Passou. Tudo passa, né, irmãos? Eu me lembro também, quando eu fui jogador de futebol, a primeira vez que eu fui jogar contra um time grande foi contra o time do seu Zeca, o Palmeiras, lá no Parque Antártico. Entrei naquele campo, lá aquela torcida, eu falei, é eu mesmo que estou aqui? Sou eu mesmo. Eu me beliscava, irmão. Eu ia marcar o meia-direita titular da seleção brasileira aquele dia. Chamava Jorge Mendonça. Eu falei, eu vou levar um vareio de bola hoje aqui. E eu estava assim no ápice do meu sonho, eu queria chegar à seleção brasileira. E todo mundo falava até que eu tinha futebol para isso. Mas tudo passa, né? Passou, ficou lá num longínquo passado. As lembranças às vezes vêm à mente. Assim como você está me ouvindo agora, muitas coisas passam na sua mente, não passa? Do que você viveu, de todas as lutas e alegrias que você passou, né? Vai passando um filme na nossa mente. A gente é feito de sonhos. Se a gente não sonhar, a gente morre. Nós precisamos ter sonhos.
Nós precisamos ter claro os alvos que queremos conquistar. Porque senão a vida fica enfadonha, ela fica mórbida, ela fica sem sentido. E é assim que nós vamos trilhando, vamos buscando um sonho atrás de outro sonho, um ideal após o outro ideal. Eu me lembro que uma das maiores tristezas da minha vida foi quando eu perdi meu irmão. Ele tinha 24 anos somente. Na época eu tinha 27. E eu fiquei alguns meses muito deprimido. Porque além de irmão, ele era muito meu amigo. Nós morávamos juntos em Campinas nesta época. Éramos carne e unha. E aquele irmão foi me tirado assim, eu, apesar de ter nascido num lar evangélico, estava no mundo nesta época. Foi me tirado assim, de uma hora para outra, eu fiquei sem chão. E foi o dia que eu perdi todos os sonhos que eu tinha. Eu estava com um contrato com um clube de futebol para disputar outro campeonato, e eu simplesmente rasguei, não quis. Sofri muito, mas graças a Deus passou. Aquela tristeza, aquela depressão passou, aquelas lágrimas secaram, mas foi ali que eu comecei a perceber que Deus tinha algo para mim. Maior de tudo, então, o que eu já tinha vivido. E através da morte do meu irmão, eu vim para Bauru, levava minha mãe na igreja, deixava ela ir embora, ia buscar. Até que um dia eu entrei na igreja, e até um dia foram me visitar, e até um dia eu conheci Jesus. E até um dia ele me chamou para ser pastor. Mas você começa a somar todo esse tempo. Eu já estou chegando na idade. Como que chama a idade? Não, eu prefiro outro nome. Qual que é a idade? A melhor idade. As pessoas querem enganar os outros, dizendo que quando você chega nos 60, você está na melhor idade. Que mentira, irmão. Você tem dor para todo lado. Você fica doente facinho. Toma um sorvete. Toma um suco gelado. Meu Deus. Vai andando assim, o joelho torce. Do condor. E você sabe o que é isso, né, Rose? É joelho, é tornozelo. Eu e a Rose vamos sair uma hora no braço aí e vamos ver quem que tem mais dor, viu? Porque eu te dizer. Aí quando você chega nessa idade, o que é que você vai esperar da vida? Você que é jovem, eu acho que hoje você não vai entender muito bem o que eu estou falando, mas um dia você vai falar, puxa vida, aqui, há anos atrás eu ouvi o pastor Daniel, ele falou, e eu agora que estou entendendo. E a gente chega nessa idade da velhice, sem muitas aspirações. Para o mundo que não conhece Deus, eles criaram os clubes da vovó, e os velhinhos solitários vão dançar, seu forrozinho, né? E eu acho um barato quando eu passo lá perto da casa da Paola ali, do Beto, eles ficam tudo no ponto do ônibus, dando maio, beijando. Volta a ser adolescente, debaixo da árvore, irmão, debaixo da árvore. Como que chama lá? O clube da vovó, né? Eles ficam debaixo da árvore, beijando. Aí de repente você fica velho e você quer voltar a ser adolescente. Você quer voltar a ser jovem. Ah, que tempo bom.
Aí você vai para casa. Você olha para sua esposa olha para você. E para te deixar um pouco animada, ela fala: você está lindo. Aí eu falo: você também está linda, bem. Isso é bom, porque uma coisa que eu aprendi a cultivar no meu casamento é sempre falar que a minha esposa está bonita. Mesmo quando ela está. E a gente se une um ao outro. Porque os filhos vão casando, vão formando suas famílias. E você vai ficando sozinho. De novo. Aí Deus me deu a misericórdia de ter o Leonardo, com 50 anos. Agora ele está com 9. Mas daqui a pouco ele vai voar. E vai sobrar quem? Eu e a Rosana. Por isso que os filhos nunca são maiores. Dá para entender? Por isso que os filhos não são o primeiro. Porque no fim vai sobrar eu e a minha esposa. E se o primeiro for o filho, quando sobrar só eu e a minha esposa, não vai sobrar nada no casamento. E agora, velho, só me resta uma coisa, irmãos. Trabalhar para o Senhor e esperar a sua glória. Simeão era um velho, bem velho, mas bem velhinho, que também teve uma história de vida, que passou grandes alegrias, que viveu grandes tristezas, que teve enormes desafios, que teve grandes sonhos. Mas chegou um dia na vida de Simeão que ele tinha somente uma esperança. E essa esperança foi dada a ele pelo Espírito Santo. Que ele não morreria sem conhecer aquele que viesse a remir Israel. Você pensa numa promessa. Pensa num grande presente que Deus pode te dar. Pensa numa grande bênção que você pode receber. Pensa aí. O que é tão grande que você gostaria que Deus lhe desse hoje, agora, nesse momento? Talvez Simeão quisesse ver alguma coisa no seu casamento ou na sua vida restaurada antes de morrer, consertada antes de morrer. Mas este homem recebeu a promessa, dada pelo próprio Espírito, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Aleluia. E por alguns momentos na sua vida, depois de um interregno de tempo, ele fundamentou toda a sua existência nessa esperança. Porque não restava nada, muita coisa para ele. Algo que lhe fazia suspirar e viver e vencer o dia a dia da sua vida, é que ele não morreria sem ver o rosto do Cristo do Senhor. E ele está falando nada mais, nada menos daquele que viria a ser a consolação de Israel. Aleluia. Estamos no período natalino, às vésperas da grande festa do Natal. E eu paro diante desse texto, eu paro diante desse homem, porque o Natal para nós não é agora a experiência
espera da consolação. É a realidade da consolação de Deus entre os homens. Cristo Consolador fiel. Aleluia! Cristo que enxuga lágrimas. Cristo que conforta corações. Cristo que estabelece vitória diante da realidade da morte. O Consolador de Israel chegou. E hoje nós podemos dizer o Consolador da igreja. Ele mesmo disse: convém que eu vá depois da sua ressurreição. Convém que eu vá, porque se eu não for, o outro Consolador não poderá vir. O outro, e ele é Consolador. Aleluia! E eu quero te dizer uma coisa, meu querido irmão. Está faltando esperança? Está faltando alegria? Os momentos são conturbadores. Os momentos são de tristezas, de ansiedade. É Natal. O Consolador está entre nós. O Natal que perdura um ano todo. O Natal que não deixa de ser Natal um dia sequer. Porque o Consolador estará sempre conosco. Em toda e qualquer situação. E diante desta verdade, eu corro para os seus braços, me aquieto aos seus pés e recebo dele o bálsamo da alegria, o bálsamo da vitória, o bálsamo de que eu sei que ele vive para sempre, porque ele venceu a morte, o meu maior inimigo, e me fez, pelo poder da sua cruz, mais do que vencedor. E eu posso abrir a boca nesta manhã e dizer: em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Não importa a tua idade hoje, importa é que o Consolador está em você. Está com você, aleluia. Simeão se agarrou a esta promessa e viveu. Nós temos muitas promessas de Deus para as nossas vidas. O nosso problema é que quando a tempestade fica muito forte, nós esquecemos das promessas. E nós não confiamos nas promessas. Nós nos desesperamos. Nós nos afligimos. O nosso coração se rasga. Entramos em convulsão, em soluço. Mas nós temos uma promessa, irmãos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Enquanto as lágrimas descem sobre a nossa face, o espinho machuca o nosso pé, as flechas batem no escudo da fé, no meu coração há uma canção: o Rei está voltando, aleluia! O Rei está chegando, aleluia!
o Consolador de Israel, que um dia veio para nos libertar dos nossos pecados, voltará para nos levar para o seu reino de luz. Aleluia! Então, este choro será estancado, e toda tristeza será banida, e toda depressão será arrancada do nosso peito. Aleluia! Oh, glórias ao teu nome, Senhor. E nós então veremos ao Senhor assim como Ele é. Aleluia! Simeão teve uma promessa: você não vai morrer enquanto não ver o Cristo do Senhor. Para aqueles que amam ao Senhor, você vai morrer para ver o Cristo do Senhor. A morte será para nós um mal necessário, porque se não morrermos, não veremos Ele como Ele é. Só iremos vê-lo quando morrermos. Não tenha medo da morte. Não tenha medo da morte, porque a morte, para aqueles que amam a Deus, vai revelar o rosto ímpar, o rosto incomparável de Jesus. E esta é a palavra de Deus para a sua igreja. Aleluia! Eu, como tenho mais passado do que futuro, eu já começo a me preparar para a morte, como um processo natural. Porque nós devemos estar preparados todos os dias. Porque todos os dias acontecem coisas terríveis no mundo. Mas existe um processo natural do homem, e do homem crente, que conforme os anos vão lhe passando, ele vai se adequando, e ele vai se desligando do mundo, em Cristo, porque ele começa a ver que quanto tempo mais ele vai viver. Então começa-se, na vida de uma pessoa que chega à melhor idade, um processo de desligamento natural das coisas deste mundo. Porque eu não tenho muito mais tempo. E eu vou me preparando para esse momento. Com garra, com fé, ainda que esta palavra traga alguns tipos de ansiedade e às vezes até de medo. Eu vou me preparando para enfrentar esse dardo do inimigo. E Deus vai trabalhando o meu coração. Vai trabalhando os nossos corações. Eu estou falando, irmãos, num plano natural de vida. Esquece os acidentes. Num plano natural de vida que você nasce, é menino, é adolescente, é jovem, se amadurece e fica velho. Há no coração daquele que é de Deus, um desligamento natural dessa vida e deste mundo. Eu até acredito que é por isso que os velhos oram mais, que os velhos buscam mais a Deus através da palavra, porque eles começam a viver esse desligamento que passaram por um momento por esta terra. Então a gente vai se preparando, porque daqui a pouco
eu irei ver aquele que me deu a vida. E não há nada mais precioso que eu possa esperar do que esse dia, seja no arrebatamento, ou seja pela morte. Não haverá nada mais glorioso do que esse dia. Simeão, quando olhou para o menino Jesus e viu o Redentor de Israel, diz o texto: agora, Senhor, podes despedir-me em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Agora, Senhor, não me resta nada mais nesta vida, a não ser estar na sua glória, para todo sempre. Aleluia, aleluia. Nós hoje do século 21, a cada dobrar de joelhos na nossa casa, a cada leitura da palavra, vamos nos aproximando da maior promessa que a palavra nos deu. Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia, Senhor. E eu aqui, nesta manhã, junto com vocês, olhando para esse texto aqui, olhando para este homem de Deus, que tomou Jesus nos seus braços, eu me alegro, eu me regozijo, porque hoje é este Jesus quem nos coloca nos seus braços. Aleluia. Simeão o segurou, e agora Jesus segura todos nós. Com aflições, com enfermidades, com tristezas, com alegrias, com escassez de pão, com fartura de pão, com saúde, com enfermidade, estamos nos braços do nosso Mestre, aleluia, até aquele dia chegar. Não vos deixarei órfãos. Esta é a palavra do bom Jesus para todos nós. Seja o mês de dezembro, seja especificamente o dia 25, seja esses momentos, Cristo entronizado em nossos corações, o seu reino estabelecido nas nossas vidas. Como diz o profeta, e agora me dirijo a você, jovem, casal jovem, lembra-te do Senhor teu Deus nos dias da tua mocidade, para que não venham os dias em que venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Lembra-te do Senhor teu Deus hoje, jovem, para que quando você, assim como eu, entrar nessa idade tão temerosa, você esteja realmente se desligando das coisas deste mundo e esperando as coisas que descem do céu para as vossas vidas e para os vossos corações. Esse Jesus é pedra de escândalo para muitos, é alvo de contradição para muitos, mas para nós hoje, aqui nesta manhã, é o levantamento da igreja, aleluia,
É a restauração da igreja do Senhor, aleluia. É o que mantém a igreja em pé, aleluia. E é o que vai caminhar com a igreja até o dia final, aleluia. Sonhos, propósitos, desafios, alvos. Jesus é tudo isso para mim. Ele é para você também? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça. E que Deus nos faça viver a cada dia do ano o Natal de Cristo.